Taesa e ISA Energia, duas das melhores empresas de energia elétrica da nossa Bolsa de Valores, que hoje vou estar trazendo para vocês um estudo com os dois últimos relatórios trimestrais delas, comparando uma com a outra e trazendo também o preço teto para cada uma das duas no final desse vídeo. Meu nome é Igor Prado e bem-vindos ao canal Aposentando. Bom pessoal, no último vídeo do canal nós falamos sobre como analisar distribuidoras elétricas e nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais sobre as transmissoras. No caso, pegamos as duas melhores empresas do setor, ISA Energia, antiga Transmissão Paulista e a Taesa, e vamos estar comparando as duas. Mas primeiro reforçando, por que é interessante se ter uma empresa de energia elétrica na sua carteira de investimentos? Se você, assim como eu, segue a estratégia de Dividend Investing, é essencial que você tenha uma empresa de energia elétrica na sua carteira, devido ao fato do setor de energia ser um dos setores mais perenes da nossa economia, ou seja, que detém, dentro da sua dinâmica de negócio, uma constância nos seus resultados, o que faz com que os seus lucros e seus dividendos sejam sempre sólidos e crescentes. E a gente consegue ver isso bem analisando o índice de energia elétrica, o IEE, feito pela própria B3. Que nada mais é do que um índice composto por várias empresas do setor de energia elétrica, aqui dentro do Brasil, e que traz para a gente, de certa forma, uma média do que essas empresas desempenharam no decorrer dos anos. Então a gente consegue enxergar aqui que o índice IEE ele conseguiu ter uma performance bem satisfatória no decorrer dos anos. Aqui a gente está olhando uma análise, uma janela de 10 anos, em que o índice conseguiu desempenhar 227% contra 158% do Ibovespa e 142% do CDI. Isso aqui é uma média. A gente vai ver mais para frente, analisando o Taesa e ISA Energia, que elas conseguiram entregar bem acima do que essa média. Isso porque o setor de transmissão é, como muitos dizem, o filé mignon do setor de energia no Brasil, porque é um setor que detém menos riscos do que os setores de distribuição e geração e uma volatilidade menor do que os seus pares no seu resultado, mas que vem apresentando um problema também, não são só pontos positivos nesse setor, que é a questão do endividamento, que a gente também vai estar vendo mais para frente no vídeo, que acaba sendo um ponto super negativo dentro das transmissoras. E é o motivo que eu hoje não detenho nenhuma transmissora na minha carteira. Hoje a posição em energia elétrica na minha carteira é CPFE Energia, a única. Eu detinha Transmissão Paulista e Taesa até pouco tempo atrás, mas acabei optando por concentrar em uma empresa só, e a empresa que eu escolhi para essa concentração foi a CPFE, devido à questão da dívida tanto de Transmissão Paulista quanto de Taesa. E a Transmissão Paulista também, ou ISA Energia, tem um detalhe a mais, que é a questão da RBSE, que é a receita que ela tem e que vai diminuir no ano de 2028. Bom, analisando então primeiramente os resultados da ISA Energia, a gente vê que no primeiro trimestre de 25, ela teve uma receita de 1,1 bilhão e um aumento de 2,1% em relação ao primeiro TRI de 24, e na receita líquida, excluindo a RBSE, ela teve um incremento de 616 milhões ou 18% de crescimento, que é bem expressivo, E é o que a gente tem que mais prestar atenção na ISA Energia, seria esse crescimento sem RBSE, onde a RBSE é uma indenização que ela vem recebendo do Estado, que hoje representa em torno de 50% da receita total dela, só que ela vai parar de receber esses valores no ano de 2028. Então a empresa ela vem investindo bastante para que lá no ano de 2028 ela consiga substituir essa receita que hoje está vindo através da RBSE com receita de novos projetos e melhoria nos projetos existentes. Então aqui ela teve um EBITDA de 923 milhões, um incremento de 2,9% em relação ao primeiro trimestre de 2024, com uma margem EBITDA de 81,6% e um lucro líquido de 337 milhões. Aqui sobre os investimentos da empresa, a gente vê que ela investiu 592 milhões no primeiro TRI de 24 e pulou para 802 milhões no primeiro trimestre de 25, um aumento de 35%. E a empresa planeja investir mais 7,5 bilhões nos anos de 2025, 26, 27 e 28. Aqui a gente tem os projetos que ela vem investindo nesse momento e a porcentagem de evolução de cada projeto. Então, Riacho Verde 44%, Água Vermelha 82%, Jacarandá 52% e assim por diante. E aqui com a RAP, que é a receita anual permitida que vai ser incrementada a partir da entrega de cada projeto desse, o CAPEX, que é o investimento de cada projeto, e o prazo de entrega de cada um deles. Aqui um detalhe sobre a receita que nós informamos antes.
No primeiro trimestre de 24, o resultado foi 522 milhões oriundos da receita operacional da empresa e 586 da RBSE. E no primeiro trimestre de 2025, 616 milhões vieram do resultado operacional e 516 da RBSE. Um detalhe importante que a empresa apresentou também nesse trimestre, que foi uma redução nos custos de despesas operacionais, né, o PMSO, que seria pessoal, material, serviços e outros, onde saiu de 190 milhões para 180 milhões. O que é bem interessante, porque só de inflação a gente teve aí uns 5% aproximadamente, né? Então a empresa conseguiu diminuir os seus custos, se tornando assim uma empresa muito mais eficiente. Um fator importante para a gente olhar também foi o lucro líquido, né, que saiu de 409 milhões no primeiro TRI de 24 para 337 milhões nesse primeiro TRI de 25. E esse decréscimo ele aconteceu principalmente por causa da maior depreciação nesse período e o aumento da despesa financeira, né, devido ao aumento da taxa de juros e também o aumento da dívida bruta. Aqui a gente pode ver, né, esse aumento da dívida, como é que aconteceu, de dezembro de 24 para março de 25, ela saiu de 10,2 bi para 12,1 bi, e o índice de alavancagem saiu de 2,72 para 3,16, o que já liga, né, um botão de alerta em relação à empresa. Aqui a gente tem o fluxo, né, de recebíveis da RBSE e a gente consegue enxergar, né, que a empresa vai estar recebendo 2 bilhões por ano aproximadamente até o exercício de 27 e 28, e a partir do exercício de 28 e 29 ela vai deixar de receber esses 1,5 bi e vai ter também uma diminuição nesse componente econômico da RBSE, que vai sair de 556 para 353 milhões por ano. Mas devido aos investimentos da empresa em novos projetos e melhoria dos projetos existentes, ela planeja, né, compensar essa perda da RBSE com as receitas desses novos projetos que vão entrar em operação. Ou seja, para você que está buscando uma empresa com crescimento de receita, a Transmissão Paulista acaba ficando um pouco fora dessa estratégia, porque daqui até 2028 ela vai ter um crescimento de receita, mas lá em 2028 essa receita vai abaixar para manter o mesmo nível que ela tem hoje aproximadamente. E isso traz um grau de dificuldade a mais para você conseguir analisar a empresa e poder comprar ela nos preços certos. Bom, passando aqui então para a Taesa, a gente vê que a receita líquida regulatória aumentou em 3,8% devido a novas entradas de receitas, né, nesse trimestre, como os projetos de Nova Trans e Pitiguari. A OPEX, né, que é o custo operacional da empresa, reduziu em 11% ano contra ano, e excluindo os efeitos não recorrentes, ela foi de 0,7% ao ano, essa redução, né, mesmo com a inflação de 5,5% nos últimos 12 meses. Ou seja, diminuindo esses custos, ela também está se tornando uma empresa mais eficiente. O EBITDA totalizou 509,6 milhões, com um aumento de 6,9%, e a margem EBITDA de 85,2%. Um altíssimo desempenho operacional, né, com índice de disponibilidade das redes de 99,96%. Emitiu uma nova rodada de debêntures incentivadas, né, que é uma maneira da Taesa conseguir se financiar através de uma dívida barata, né, que é a debênture incentivada. Os reforços de Nova Trans e Pitiguari foram entregues antes do prazo, que é algo que a Taesa, tanto a Taesa quanto a ISA Energia conseguem fazer com regularidade. Isso faz com que ela tenha um adiantamento dos recebimentos que ela tem referente a esses projetos. E conseguindo colocar esses projetos em operação antes, né, do prazo acordado, ela consegue também começar a receber antes o valor da RAP desses projetos. E um anúncio de distribuição de JCP de 188,3 milhões, que equivaleu a 100% do lucro líquido regulatório, ou 53% do lucro líquido IFRS. Então aqui a gente vê que o resultado regulatório teve um decréscimo, né? Principalmente por causa do resultado líquido financeiro, que vem sendo um calcanhar de Aquiles na Taesa também, que se traduz em juros de dívida. Mas o EBITDA, que é a geração de caixa, teve um acréscimo de 6,9%, mostrando que a empresa vem melhorando seu fluxo de caixa. E o que vem tirando o dinheiro dela mesmo é o resultado financeiro, né? Devido a esse aumento da taxa de juros crescente que a gente teve no último ano. Então aqui no lucro líquido IFRS a gente vê que teve um decréscimo de menos 2,5%, isso por causa da redução na margem de implementação, né, em função do atraso do licenciamento ambiental de Ananaí pela paralisação do IBAMA, e uma maior despesa financeira em função dos índices macroeconômicos e aumento da dívida líquida, que é o que a gente acabou de comentar. Bom, então aqui comparando as duas empresas, a gente consegue ver que a rentabilidade das duas nos últimos 10 anos foi muito acima do que o índice de energia elétrica que a gente tinha visto aquela hora, né? Então 340% para a ISA Energia, 368% para a Taesa. Enquanto o nosso índice de energia elétrica
entregou 227%. A receita, aqui a gente vê que a Taesa entregou um crescimento melhor de receita nos últimos 10 anos. A ISA Energia não entregou um crescimento legal e ainda vai ter o problema da RBSE lá em 2028. Na evolução do lucro, a Taesa também entregou um crescimento melhor do que a ISA Energia, 95% contra menos 26%. E aqui nos nossos indicadores, a gente vê que no PL, a ISA Energia está sendo negociada a 4,25 contra 7 da Taesa, PVP 0,74 da ISA Energia contra 1,62 da Taesa, EV sobre EBITDA 5,3 contra 7,1 da Taesa, dividend yield 10,2 para a ISA Energia e 7,9 para a Taesa, margem líquida praticamente empatado em 42% para cada uma, dívida líquida sobre EBITDA 2 para a ISA Energia e 3 para a Taesa. E no ROI, 17% para a ISA Energia e 23% para a Taesa, ROIC 13% para a ISA Energia, 15% para a Taesa. Ou seja, olhando puramente os indicadores, a gente vê que a ISA Energia está muito mais barata do que a Taesa hoje. E isso se deve ao fato dessa questão da RBSE, né? O mercado ele já está precificando a empresa com essa redução de receita e lucros que ela vai ter a partir do ano de 2028. Então, muito provavelmente, a ISA Energia está mais barata hoje, mas ela vai se manter mais barata, né, com múltiplos mais descontados, do que a Taesa até que ela faça essa redução na sua receita e lucro líquido devido à saída desse componente da RBSE dos seus resultados lá em 2028. Mas, em compensação, é uma empresa que está com a dívida mais controlada e ela estando com a dívida mais controlada, ela com certeza vai conseguir uma folga maior no seu resultado para poder continuar com o pagamento de dividendos. Claro que nos últimos anos a Taesa ela também provou que mesmo estando com endividamento mais alto, isso não atrapalhou ela no pagamento dos dividendos. Isso é saudável ou não para a empresa é um assunto que a gente pode tratar num outro vídeo. Eu acredito que não. Eu acho que isso traz um risco muito maior para a empresa. No caso, essa questão de não entender direito, não saber direito quando disponibilizar os dividendos para os acionistas, né? Não é pagar o dividendo a qualquer custo. Se isso está trazendo uma pressão de caixa muito grande para a empresa e fazendo com que a alavancagem dela suba demais, principalmente nesse período de juros muito elevado que a gente está, pode ser algo arriscado para a empresa. Então, por esse motivo, eu acabei deixando essas duas empresas de lado e focando em outra com endividamento mais controlado e uma política de dividendos mais saudável. Isso, claro, ao meu ver, né? Bom, uma outra métrica importante para a gente estar analisando nas empresas é o quanto de dividendo que ela vai ter a capacidade de pagar no decorrente ano, né? Então vou mostrar aqui para vocês a minha projeção de lucro e de preço-teto para ISA Energia e Taesa durante esse ano de 2025. Bom, aqui eu já preenchi o nosso lucro anual, tanto da Taesa quanto da ISA Energia, levando em consideração os resultados que ela entregou tanto no primeiro trimestre desse ano quanto no decorrer do ano passado. Então a gente tem aqui que o lucro estimado para Taesa é de 1,02 bilhões. Isso, claro, lucro líquido regulatório, que é o que ela está utilizando hoje para a sua base de distribuição de dividendos. A quantidade de papéis da empresa, payout de 90%, que segundo o que a empresa publicou no decorrer desse ano, né, ela estima distribuir entre 90% e 100% do lucro líquido regulatório. Então vamos utilizar aqui, a gente pode utilizar até uma média, né, 95%. Isso vai dar então que a empresa pode pagar no decorrer desse ano R$ 2,81 de dividendos. Isso nos dá um preço teto a 6% de 46,88, para 8% de dividend yield 35,16, 9% 31,25. E 10%, R$ 28,13. Quer dizer, então, que hoje a empresa que está sendo negociada a 34 e 37, ela estaria, né, entre as bandas de 8% e 9% de dividend yield. Né? Já a ISA Energia, um lucro anual estimado de 2,2 bi, aqui a quantidade total de papéis, o payout esperado da empresa é de 75%, que vai nos gerar 2,50 de dividend yield por ação. Então a gente vai ter um preço teto para 6% de R$ 41, 8% R$ 31, 9% R$ 27 e 10% R$ 25. Só que a empresa ela paga majoritariamente via JCP, o que a gente pode, que para deixar a conta mais exata, adicionar aqui já, né, o decréscimo de 85% do JCP que vai ser descontado do acionista. Então a gente coloca aqui na nossa conta, vezes 0,85. Então ela pagaria 2,13 líquido, né, de dividendo nesse ano. O que daria então, para um preço teto de 6%, R$ 35,
8% R$ 26,00, 9% R$ 23,00 e 10% R$ 21,00. E como a empresa hoje está sendo negociada a R$ 23,00, o que daria então que a empresa estaria muito próximo do nosso preço teto para 9% hoje. O que nos dá então que as duas empresas estão com o preço hoje muito próximo para um yield de 8 a 9%. Isso é interessante para você? Deixa aqui nos comentários. Para mim é um dividend yield bom, mas no momento eu não quero comprar uma dívida muito alta, né? Não quero comprar uma empresa muito endividada. Porque como a gente está num cenário de juros muito alto, isso acaba pressionando muito o resultado da empresa, fazendo assim com que ela tenha um decréscimo no seu lucro e, consequentemente, né, como os lucros vêm dos dividendos, o dividendo também pode sofrer nesse momento. Mas o que gera também uma possibilidade de uma alta nessas empresas, né, na rentabilidade dessas empresas, assim que os juros vier a começar a baixar. Porque nesses momentos de ciclo de juros abaixando, as empresas que estão muito alavancadas, elas tendem a se beneficiar mais também desse panorama. Bom, e se você chegou no final desse vídeo e quiser também descobrir como que a gente faz para analisar empresas do segmento de distribuição, assiste esse outro vídeo aqui. E se você quiser que a gente analise também as empresas de geração de energia da Bolsa, deixa aqui nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês. E se eu te agreguei alguma coisa nesse vídeo, por favor, deixa um joinha e se inscreva aqui no canal para assistir os próximos conteúdos que estão para sair aqui. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e valeu!